Agora fico aberto às perguntas de vocês, sempre esclarecendo que vamos tentar sempre nos manter sobre o assunto da live de hoje, que é Exu, tá? Sobre Exu podem perguntar o que quiser, tá bom? Vão compartilhando a live, dando like, coraçãozinho, é grátis, tá? E não molesta ninguém, tá bom? Assim vamos apoiando o projeto e a informação está sendo compartilhada. Isso mesmo, já podem ir mandando perguntas que tenham. Aqui já chegou uma, babá. Sim. A pergunta diz: podemos invocar qualquer Exu em um assentamento de Exu? Espanhol ou português? Português. Português. Se podemos invocar qualquer Exu em um assentamento de Exu. Bom, desde a óptica do IgG, Exu é um só, assim como qualquer outro orixá. Não existem vários Exu. Exu é um orixá que está presente o tempo todo, em todo momento, em todo lugar. Então, isso faz que ele tenha diferentes manifestações, mas Exu é um só. O que sim existe em diferenciação litúrgica, vamos dizer assim, é no Ojubô, é dizer, no lugar de culto. Existem diferentes formas de preparar Exu que podem estar relacionadas a diferentes manifestações dele. Tá? Então, por exemplo, se você tem um Exu Aburé, você não pode utilizar esse Exu Aburé como Exu Ijá, que é um Exu de briga, defesa e ataque. Compreende? Porque os implementos que foram utilizados para montar esse Exu específico não vão atingir esse propósito. Tá? Mas é importante esclarecer que Exu é um só. Tá? Existem Exu, assentamentos de Exu, que são mais polifuncionais que outros. Tá? Por exemplo, Exu Elebo é um Exu que normalmente é polifuncional, é dizer, ele serve para vários propósitos. Cuidar a comunidade, é aquele que serve para os sacrifícios que os sacerdotes fazem, tanto para a própria comunidade, iniciados, o próprio cliente, entendeu? Mas tem outros Exu que são mais específicos. Alaje, por exemplo, que é um Exu vinculado à riqueza, ele é feito de uma forma específica e come de uma forma específica, é dizer, leva um culto específico. Tem vários outros tipos de Exu, mas o que se diferencia é a parte litúrgica. A energia, o Irumolé, é um só, tá? Isso mesmo, justo ele havia perguntado também. Ou existe a necessidade de ter vários com afinidades diferentes, exemplo, Apade, Elebo, ou etc. Isso vai depender de que, vamos dizer assim, das necessidades espirituais de cada pessoa, certo? Por exemplo, um sacerdote tem Exu que são insubstituíveis. Se você tem casa de orixá, você precisa Exu Elebo, você precisa Exu, que é aquele que cuida a comunidade, que é aquele coletivo, entendeu? E depois você, se é Agô Ifá, você precisa Exu Ifá, tá? Que todo Agô Ifá precisa ser o Exu Ifá. Mas fora disso, a pessoa, por exemplo, vai consultar com determinado sacerdote e pode, se surgir uma consulta, que aquela pessoa precisa de cuidar de Exu, tá? Eu sou um pouco contra de uma pessoa não ter nenhum tipo de vínculo cultural com orixá e ir para a casa do sacerdote e sair com um listado para assentar um orixá. Eu sou um pouco contra isso, tá? Mas reconheço de que tem algumas circunstâncias muito minoritárias que pode acontecer. Então só vai depender muito das necessidades espirituais de cada pessoa. Agora, se falamos de sacerdotes, sim, tem alguns Exu que normalmente são insubstituíveis. E depois, conforme a escola de cada sacerdote e a própria especialização de cada sacerdote, pode requerir de alguns mais, tá? Ótimo. Cualquier cosa que no haya comprendido lo que Babá dijo, pueden avisar, la gente que habla española. Los que hablan español, si alguna cosa que expliqué desde que comenzó la live hasta ahora, pueden dejar en los comentarios que con todo gusto en español abarco ese asunto específico. Muy bien, acá tenemos otra pregunta que dice: Babá, ¿puedes hablar un poco sobre Amae de Exu? Amae de Exu, bom, perfeito. Dentro do IgG temos algumas figuras que são mitológicas, tá? Então, uma das questões que eu sempre recomendo às pessoas para entender IgG em profundidade é ter pelo menos um pouco de noção de idioma, tá? Outra, estudar sempre a cultura paralelamente ao culto dos orixás. Uma coisa não pode ser distanciada da outra, tá? E por que digo isso?
porque compreendendo a poesia do próprio povo Yorubá, que é uma forma de arte, podemos também entender melhor a literatura sagrada, certo? Quando falamos da Mãe de Exu, estamos nos referindo a uma figura mitológica, tá? Temos a Agberu, que seria a esposa de Exu, tá? Temos a Baque, que por exemplo no Odu, o Turupon Odara, o Turupon Obara, o Turupon Yeku, se menciona Baque, que seria a Mãe de Exu. Então, quando falamos, metaforicamente falando, valga a redundância, de a Mãe, estamos falando de aquele princípio que dá vida. Muitas vezes, na poesia, na literatura de Ifá, se menciona a personagem do verso como sendo filho, por exemplo, de Urmila. Inclusive ele fala o Mobibi Nuak Bunirekun, que é aquele nascido das entranhas de dentro de Abonirekun. Mas não estamos falando que é um filho biológico, estamos falando de repente, uma personagem que era seguidor de Urmila, tá? Ou muitas vezes aquele personagem nem existiu, estamos falando de mitologia, tá? O importante da literatura sagrada é a mensagem e o sacrifício indicado para fazer naquele momento, tá? Então, voltando de novo a Exu, temos Agberu Exu, Baque Exu e Woroko Exu, tá? E isso normalmente é abordado na hora de fazer sacrifício. Muitas vezes a pessoa deve deixar aquele sacrifício num local próximo a Exu, mas em um lugar específico, tá? Por exemplo, Baque Exu, a Mãe de Exu, tem a ver muito com a energia das LE, é dizer, as mais ancestrais, tá? Borocó também, tá? E Agberu Exu, entendemos de que o próprio término quer dizer, é o lugar do Ojubô Exu onde aquele sacrifício vai ser pegado na hora. Então é uma forma de fazer entender que se uma pessoa tem que deixar na frente de Exu, aquele sacrifício vai ser praticamente instantâneo, vamos dizer assim, tá? Mas não tudo o que você aprendam, ou leiam, ou falem com os sacerdotes, tomem aquilo de forma literal. Muita coisa dentro do ICC é em forma de parábola, em forma de poesia, e muitas vezes aquilo que pode parecer literal, não necessariamente literal, tá? Agora, não existe mãe de Exu que tenha que ser assentada, não existe mulher de Exu que tenha que ser assentada, tá? Agora, sim, Exu tem muito a ver com Yami, tá? Até muitos IPG são colocados em Exu, tá? Então tem a ver com isso. Por razões óbvias não posso profundizar muito mais por aqui, vocês entenderão, tá? Muy bien. Temos outra pergunta aqui que diz: Baba, boa noite. Por que em dezembro você sempre vê banners de Exu Itznosata? Isso. Especificamente o 24 de dezembro, tá? Víspera de Natal. Porque normalmente Exu é dos Irumolés aquele que sofreu mais degradação através de outras coletividades religiosas, especificamente dos cristãos, tá? Isso vem de lá atrás no templo, quando se traduz, é dizer, quando se introduz a gramática e a ortografia dentro do território Yorubá, tanto a gramática como a ortografia foi introduzida pelos próprios missionários cristãos. E eles estavam muito desejosos de alfabetizar o povo Yorubá, sendo de que era uma cultura, sempre foi uma cultura que não possuía escritura, para poder catequizar eles. É dizer, eles precisavam que os Yorubás começassem a ler a Bíblia, entendeu? E aí não tiveram a melhor ideia de que traduzir a parte da Bíblia onde se detalha alguma questão relacionada ao diabo, Satã e tudo mais, Belzebu e tudo mais, como Exu, tá? Alguns dizem que não encontraram uma melhor explicação para poder traduzir. Outros atribuem intenção ruim naquilo. Mas o certo é que até hoje Exu é tomado como diabo. Então a juventude, porque quero esclarecer uma coisa, esse movimento foi criado pela Juventude Mundial do Ifá, não foi criado por os anciãos, tá? Anciãos que
infelizmente, tem muito paño para cortar por la conduta de alguns deles. Tá? Hoje, infelizmente, a juventude está muito mais preocupada por não perder o caráter que os próprios anciãos. Hoje, é verdade, a maioria dos anciãos relevantes no mundo do ICC apoiam a campanha e o movimento Exu no Satan. Exu Kise Satani, em Yorubá. Mas foi um movimento criado pela Juventude Mundial do Ifá. Então, todo víspera de Natal, todos os templos nos manifestamos a favor desse movimento para transmitir aquela mensagem de que Exu não tem absolutamente nada a ver com o diabo católico nem cristiano. Até porque na nossa cultura não existe algo assim como o diabo, entendeu? E muito menos Exu, que seria o Irumolé mais próximo ao próprio Lotumare, tá? É por essa razão de que você vai ver de que a grande maioria de comunidades vinculadas ao ICC, em víspera de Natal, saímos com aquela mensagem. Ótimo. Tenemos muchas preguntas, un tema muy que gusta mucho un poco, ¿eh? Sí. Así que aquí tengo otra pregunta. Baba, Gis. Todo iniciado no IFA precisa ser iniciado no Exu? Já ouvi falar disso. Sim, eu já também, infelizmente, ouvi falar, tá? Como sempre digo, para esclarecer esse tipo de questões, existe 50% de ignorância e 50% de malícia para empurrar iniciação. Isso é fato, tá? O certo é de que todo iniciado no IFA, ele sai com Exu, tá? Orunmila e Exu são inseparáveis. Então, todo avô Ifá deve sair de sua iniciação com Exu. Exu Ifá, um Exu específico, tá? Agora, que todo avô Ifá, todo iniciado no Ifá deva ser iniciado para Exu, isso não existe, tá? Tem avô Ifá que o próprio Odu Ifá da pessoa recomenda sim de que aquela pessoa se torne sacerdote de Exu, aprenda seu culto, passe por processo iniciático e tudo mais, como pode ser Xangô, Batalá, enfim. Mas que, por regra, todo iniciado no Ifá tenha que fazer Idoshu ou passar por Idoshu Exu, mentira. Tá? Isso não é assim. Até porque todo iniciado no Ifá já sai com Exu. Tá? Agora, como Ifá revela o destino da pessoa, o que muitas vezes acontece é de que o próprio Odu Ifá da pessoa, normalmente não está no terceiro dia, que é quando outras informações são apuradas, como nome, voz e tudo mais, Ifá também orienta que posteriormente àquele Ifá, a pessoa seria bom para o destino da pessoa passar por um processo iniciático dentro do culto de Exu. Mas são casos isolados, não é regra, tá? Muy bien, tenemos aquí, Albert está saludando, Borua Boya Boshishé. Baba, ao ouvir várias pessoas falando sobre Exu, fica nítido a busca por esta divinidade, na creencia de que irá ser ter ganos materiais. Sí. Exu pode agraciar os indivíduos nesta questão, tendo a ser mencionado o no tendo mencionamiento. Merecimiento o no tendo merecimiento. Eso. O ese tipo de pensamiento puede ser peligroso. No, ese tipo de pensamento pode ser perigoso. Como falei anteriormente, Exu não casa com ninguém, tá? Então, quando uma pessoa vai cuidar de Exu, vai ter Exu ou vai se iniciar para Exu, ele tem que ter muito claro como que funciona ou quais são os conceitos atribuídos à divindade Exu, tá? Porque Exu não se casa com ninguém. É dizer, não existe merecimento ou não merecimento. Normalmente, quando acudimos a Exu, procuramos manifestação. Manifestação de pedido, manifestação de aquilo que precisamos, tá? E que uma questão muito importante dentro do culto de Exu é que aquele sacrifício que todas as pessoas do mundo vinculadas ao universo de Orixá fazem, sejam ouvidos, sejam manifestados. Isso é um aspecto muito importante do porquê, muitas vezes, uma pessoa quer Exu, ou deveria querer Exu, ou os sacerdotes acudimos muito a Exu, tá? Principalmente sacerdote de Ifá, Babalawo, tá? Não se faz nada dentro de Ifá sem Exu, tá? Exu é importantíssimo, tá? Um Babalawo pode até extraviar ou perder seu opelé, mas se ele ficar sem Exu, vai ficar ruim para ele. Ele não vai poder fazer absolutamente nada.
Baba, pregunta en español. Sí. ¿Cuál es la función de Shuodara? Bien, eso va a depender de cada familia, porque como expliqué anteriormente, Shu es uno solo. Lo que acontece es de que cada familia le puede atribuir un epíteto, un oriki específico a determinados tipos de Shu. ¿Tá? Entonces, Odara no deja de ser un oriki de Shu que puede ser utilizado para cualquier Shu, ¿tá? Que quiere decir aquel que trae cosas buenas, aquel que modifica las cosas para mejor. ¿Tá? Ahora, hay algunas familias que llaman el Shu Odara a ese Shu que todo Abuo Ifá recibe en su proceso iniciático. ¿Tá? Como hay otras familias, por ejemplo, del territorio de Oyo, que llaman a ese Shu Ifá de Lekbara. En fin, eso va a depender de cómo ese linaje llame específicamente a algunos tipos de Shu. ¿Tá? Pero Odara es un epíteto que puede ser utilizado para cualquier tipo de Shu. Lo que siempre explico, existe mucha diversidad dentro del Iyeye y dentro del territorio Yorubá, extremadamente diverso. Entonces, a la hora de decir esto está bien, esto está mal, o debo seguir esto, debo seguir lo otro, hay solo una regla: siga su linaje. Siga su linaje. Si usted sigue su linaje, su Iyeye, su linaje, y su vida prospera, y usted está bien y se siente lleno espiritualmente, ok, nadie tiene la autoridad para cuestionar. Ahora, si su linaje no lo llena, o cada vez que usted siga algún tipo de orientación basado en su propia tradición familiar y el resultado no es inminente, ahí pensaría de migrar de linaje. Es decir, voy a buscar otra persona que tenga otro tipo de linaje para conversar este y otro tipo de situaciones. Pero Iyeye se basa en la práctica y repetición de lo que hacían los que vinieron antes que nosotros. Es por eso de que toda persona que practica Orishá, Ifá, Boni, Gungun, cualquiera de los cultos que pertenecen al Iyeye, debe seguir su linaje. Debe seguir su linaje. Y se supone que aquella persona sigue uno o varios sacerdotes que pueden decir que tienen linaje. Eso es importante también, porque hay muchos sacerdotes autónomos que andan por ahí enseñando cosas o que surgen de su cabeza o bajando libros o comprando libros que muchas veces no es que estén errados, pero son libros que poseen informaciones que no pertenecen a ese linaje en particular. Entonces, tenemos un concepto que se repite transversalmente en todas las familias y en todas las regiones de Tierra de Yorubá, que es Iba y Aye. Es decir, homenaje a aquellos que vinieron antes que nosotros, que es la llave, la puerta para adquirir autorización o autoridad espiritual para hacer aquello que estamos haciendo. Entonces, si los que vinieron antes que nosotros, o sea, nuestro ADN espiritual hacía algo de una forma o le llamaba, por ejemplo, en este caso, a ese Shu específico de una forma, y nosotros vamos a agarrar un libro que dice totalmente lo contrario, bueno, ahí estamos perdiendo un poco el Aye. Por eso de que muchas veces las cosas no funcionan dentro de Iyeye como debieran funcionar, justamente por la falta de entendimiento básico que muchos sacerdotes tienen sobre eso. Muy bien. Otra pregunta también en español, Babá, dice: ¿por qué es el yangui la piedra utilizada para sentar Orishá Eshu? Bien, perfecta pregunta. En el Odú Ibori-Ka, Ibori-Ayoka, se menciona ese hecho. Debido a un acto de respeto, de amistad que tuvo Eshu cuando Urumila fingió su muerte, Urumila cortó un bananero y lo enroscó en paño blanco, así como los propios yorubás enroscan a los cadáveres de sus difuntos, y lo dejó en su sala, y luego desperdigó el rumor en el pueblo de que él había muerto. Él hizo un agujero en el techo de su casa y subió al techo de su casa para ver lo que pasaba. Ahí el mensajero, el acapó que Urumila envió para desparramar que él había fallecido, fue visitando todas las casas del pueblo, inclusive la casa de todos los Igumolé. Ahí llegó a la casa de Obatalá, y Obatalá dijo: no puedo creer que Urumila haya muerto, pero ahora yo estoy comiendo Ibin y Ekushi, cuando termine iré. Así fue para la casa de Shango. Shango dijo: ahora estoy comiendo Amalá y Pekiri. Entonces cuando termine de comer, de consumir mi alimento, iré. Y así por delante, todos los Irumolé
decidieron terminar de hacer sus quehaceres antes de ir a ver qué estaba pasando en la casa de Urmila. El único que se sobresaltó y fue inmediatamente y corriendo fue Yu. Entonces cuando él entró a la casa de Urmila y vio aquel tallo de bananera, aquel tronco de bananera envuelto en lienzo blanco, él inmediatamente se puso muy triste y a lamentarse sobre aquel supuesto cuerpo de Urmila. Y Urmila estaba viendo todo desde el techo de su casa. Ahí Urmila bajó y declaró de que a partir de ese momento él sería inseparable y que los dos iban a trabajar juntos. ¿Tá? El propio Itán cuenta de que Yu se puso tan triste de que le pidió a la tierra ser tragado, y en ese lugar donde Yu fue tragado, Urmila agarró un yangui y lo puso encima. Es por eso de que Yu vive debajo del yangui. El yangui es el símbolo, el icono, ¿tá? Pero Yu está conectado siempre a la tierra, debe estar conectado a la tierra, ¿tá? Es por eso de que, para quien conoce un poco sobre Yeye, está el yangui, y abajo del yangui normalmente lleva otro tipo de cosas, ¿tá? Es por eso, según Ayoka Iborika, fue el propio Urmila que tomó un yangui y lo usó como representación para ponerlo en el lugar, para de ese momento en adelante cultuar a su amigo inseparable, que había sido, a causa de la tristeza y de la conmoción de haberse enterado de que Urmila había fallecido, pidió que la tierra lo tragara.